Bom dia, pessoal. Eu sou o jornalista Naná. Deem o like e ativem o sininho. É forçoso falarmos sobre a Vaza Jato. É o carro-chefe da mídia. Infelizmente, as críticas estão formando um círculo e não saem do mesmo lugar. Está evidente que há uma conspiração dentro do judiciário brasileiro, não apenas para levar Lula à cadeia, mas para criminalizar os trabalhadores, os movimentos sociais e garantir o chamado Estado de Direito das classes dominantes, ou o direito à exploração extrema. As maracutaias do judiciário não envolvem apenas o STF ou a Procuradoria-Geral, como denunciado pela Vaza Jato. Por similaridade, podemos inferir que todos os tribunais estão vulneráveis à pressão político-econômica das classes dominantes. Com tudo que já foi exposto pela Vaza Jato, é de se desconfiar de que a manipulação e a corrupção percorrem todos os corredores dos tribunais brasileiros. A República de Curitiba não é uma exceção. Os ministros dos tribunais, do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior Militar, todos eles são escolhidos pelo presidente da República e referendados pelo Congresso Nacional. Portanto, sempre sujeitos a uma clivagem ideológica e às tensões políticas e econômicas da conjuntura. Como exemplo da manipulação sobre o poder judiciário, podemos lembrar da chamada PEC da Bengala, que estendeu a aposentadoria dos ministros para 70 anos e tinha como objetivo impedir Dilma que nomeasse novos ministros e desfizesse a maioria golpista dentro do STF. Estamos falando aqui não apenas da justiça que prende Lula sem provas, mas daquela que encarcera 800 mil trabalhadores nas piores e mais desumanas condições. Que confiança a classe trabalhadora pode ter num processo qualquer diante de uma justiça conservadora e corrupta? Quantos desta massa carcerária são também inocentes ou mesmo presos políticos? Porque um processo trabalhista pode demorar mais de 10 anos até o veredito final no TST. Quantos trabalhadores morrem sem receber pelo menos uma parte daquilo que lhes foi extorquido pela mais-valia? E quando a justiça militar julga os crimes dos militares contra civis? Está na mídia ainda o caso da família atacada por militares no Rio de Janeiro, com a morte de Evaldo Rosa dos Santos. O que aconteceu com aqueles militares? O que decidiu a justiça militar sobre o caso? E por fim, quando a justiça eleitoral julga possíveis irregularidades de políticos. Há alguns anos, assisti a um julgamento em plenário dos desembargadores eleitorais do Rio Grande do Sul. Eles julgavam a denúncia de participação dos candidatos num evento público de inauguração. Está vedado por lei explicitamente que não pode, pois influencia o resultado da eleição. Contudo, a desembargadora diz em seu voto que a participação não influenciou, absolvendo o réu. Ou seja, ela simplesmente desmentiu a lei. Nesta perspectiva, é estranho o bolsonarismo defender a intervenção no Supremo, já que a justiça está cumprindo a pauta do grande capital. Parece um contrassenso, na medida em que o próprio Bolsonaro diz que a justiça está ao seu lado. Penso que a ideia é pressionar para a submissão e, no limite, ao fechar o judiciário, implantar um regime de exceção. Bom, mas se o judiciário também é corrupto e está a serviço do capital, o que os trabalhadores podem esperar? Para a classe trabalhadora,
A desarticulação do esquema de poder do judiciário é mais do que necessária para uma sociedade minimamente justa. Numa sociedade de transição, na necessidade de que exista uma instância judiciária, ela deve ter controle externo, alguma coisa como a eleição dos juízes e ministros. Não é uma fórmula mágica, dado que as classes dominantes são dominantes também por terem o discurso dominante, secundariamente ao poder econômico, claro. Ou seja, poderão controlar também este tipo de eleição. Mas, com certeza, é necessária uma nova abordagem para as nossas estruturas institucionais. Além do judiciário, inclui o Senado, a Câmara Federal, os executivos e legislativos federal, estaduais e municipais. Bom dia.